Bom dia, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, de Geografia. Nós vamos estar trabalhando o capítulo 33, falando sobre o mundo contemporâneo 2, com ênfase na África e o Oriente Médio, tranquilo? Então nós vamos estar vendo nesse capítulo tudo o que aconteceu desde o final da Segunda Guerra Mundial até o período atual, certo? Então, logo de início, né, a proposta do capítulo de vocês é falar de uma forma geral do continente africano, tá? Então, nós vamos ter aí diferentes contextos paisagísticos, tá? Tendo em vista que nós estamos falando de um continente que ele é muito grande, então, devido à sua extensão territorial, nós vamos encontrar diferentes realidades, seja elas no campo social, no campo político, no campo cultural, tá? E também relacionado à exploração de recursos naturais, ok? A África e o Oriente Médio, né, são regiões que são alvos aí de interesses geopolíticos a nível mundial, tá? Né, é um continente que apresenta uma pluralidade muito grande do ponto de vista cultural, tendo em vista a sua extensão territorial, isso reflete, né? E as mudanças do ponto de vista econômico, elas vêm acontecendo mais recentemente, principalmente após o final da Segunda Guerra Mundial. O crescimento econômico, né, ele começa a ser um pouco mais elevado, certo? Então aí nós temos um mapa, e esse mapa é só ilustrativo no sentido de mostrar para vocês o continente africano. Vocês podem observar também lá na página 7, tá? Do capítulo 33. Bom, dando sequência aqui, não é? O continente africano ele se destaca justamente pelo potencial da agricultura devido às suas terras que são férteis, certo? Então isso, né, tem um interesse muito grande de potências econômicas mundiais na região, principalmente para a produção agrícola. Há um baixo investimento em infraestrutura e isso reflete, né? Isso é refletido por conta que o país, né, os vários países desse continente, eles vão apresentar uma industrialização muito tardia ou quase ainda ineficiente, certo? Tendo em vista a sua ocupação. E mais recentemente nós temos aí a atuação muito forte da ONU tentando diminuir as desigualdades, principalmente sociais, presentes no continente, certo? Bom, aqui é só mostrando para vocês uma foto de um dos bairros da Nigéria, né, em situação de vulnerabilidade, e a inserção da África nos fluxos socioeconômicos que na verdade começam lá no século XVI. Isso reflete muito nos problemas sociais atuais, porque é fruto justamente dessa colonização, tá? Principalmente europeia. Bom, aqui esse mapa mostra para vocês a ocupação de vários países europeus, né, no continente africano. Então veja que cada cor dela representa por quem era ocupado. Então nós temos aí a França, nós temos a Portugal, nós vamos ter Bélgica, enfim, vários países que tinham que dominavam territórios no continente africano, tá? Aqui esse outro mapa, ele mostra para vocês quanto que cada país da África ele vai conseguir de fato a sua independência, certo? E a maioria você observa que é justamente após a Segunda Guerra Mundial, né? De 1960, que está em amarelo, até mais recentemente, certo? Bom, gente, mas passando aqui, né, tem o tópico lá na página 8, vocês podem estar acompanhando, que fala sobre a África e a Europa, uma visão imperialista, e esses dois mapas que foram vistos anteriormente mostra claramente isso, né, o domínio europeu em vários países da África, tá? Inclusive,
nós temos aí nessa informação que a partir do século XIX, essa ocupação por parte dos europeus começaram a avançar no interior do continente, e isso gera muitas disputas, né? Muitos conflitos no contexto mundial. Inclusive, foi motivo, né, da Primeira Guerra Mundial, aí, luta por territórios no continente africano, certo? A independência da África só foi ter início de fato após a Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. Então, isso é bem recente, não é? E as disputas por territórios no continente, ela acontece tanto dentro do próprio continente, né, conflitos internos, como externos, pensando aí na geopolítica internacional. E é bem comum até a atualidade, certo? Esses conflitos eles não terminaram, e ao longo do capítulo a gente vai estar vendo alguns motivos para isso, certo? Então, gente, nós vamos falar, né, o continente africano, ele é dividido em regiões, certo? Então, nós vamos ter, ele é dividido em 5 regiões, para ser mais preciso. Nós vamos ter a região norte, a África Ocidental, a África Central, a África Oriental e a África Meridional. Mas qual é a proposta do livro de vocês? A gente está trabalhando com essa divisão cultural da África, tá? Então, portanto, nós vamos ter aí a África Setentrional e vamos ter a África Subsaariana, certo? Essa é a divisão desse continente do ponto de vista cultural, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai estar vendo um desses e vai dando sequência, certo? À medida que formos avançando. Então, no primeiro momento aqui, nós vamos ter a África Subsaariana, certo? Que é essa parte mais ao norte, né? Que está aí em marrom. Então, essa África Subsaariana, como a África como um todo, apresenta um contexto cultural muito diversificado, né? Veja que, do ponto de vista geral, é um continente que vai possuir mais de 1000 línguas e dialetos, certo? E é pouco conhecida no contexto mundial, muito embora a gente saiba, né, da ocupação aí de vários países europeus na região, certo? Então, nós temos também que é uma região muito populosa, tá? E essa concentra aí em torno de 1 bilhão de habitantes, isso são dados mais recentes, e isso tem um fim, isso tem um motivo, tá? Que está relacionado ao crescimento demográfico, que é bastante alto. Então, lá a média de filhos por mulheres é de 5, certo? Então, esse crescimento demográfico alto reflete na grande quantidade de habitantes do continente, certo? Então, gente, na página 12, vocês podem estar acompanhando aí comigo alguns indicadores socioeconômicos da população a nível mundial, certo? Então, qual é a proposta do capítulo, né? Desse quadro que nós temos aí? Os dados são de 2014 e 2015, né? E nós temos aí a renda per capita da África Subsaariana, e é possível comparar com várias outras partes do mundo, certo? Então, nós temos aí a média de filho por mulheres, nós temos a taxa de crescimento populacional, certo? A média de escolaridade, a expectativa de vida em anos, veja que é de 58 anos, tá? Vocês podem acompanhar aí comigo. E a renda per capita. Então, quando a gente observa, né, faz o paralelo dessa renda per capita e compara com as outras áreas do mundo, e você compara também a expectativa de vida e outros dados que esse gráfico traz aí para vocês, a gente percebe claramente as diferenças, as desigualdades sociais nesse continente, tá? Em relação ao mundo como um todo. Bom, falando agora de Sudão, né?
é um dos países da África subsaariana. Então, e tratando especificamente de alguns conflitos que existem, certo? Então, o Sudão, né, é bastante novo, é um país bastante novo, então está nesse processo de estabilização, se organizando ainda, tá? E nós vamos encontrar aí diversos conflitos internos, devido principalmente às diferenças locais, tá? Que está relacionado aos costumes, né, às hierarquias que existem entre os diferentes grupos, tá? Os recursos naturais. Então, gente, é uma questão de Enem que vocês não erram, tá? Que é um assunto que cai bastante, que a geopolítica, né? Então, sempre fiquem atentos, né, a quando fala de conflitos e os motivos deles. Então, em geral, está relacionado à questão cultural e aos recursos naturais, certo? Mas como estamos falando de um continente muito grande, que é regionalizado, e nós vamos ter também alguns conflitos específicos por país, que é importante vocês saberem, tá? Então, nós temos também a África do Sul, né? Então, a África do Sul, ela de certa forma tem uma situação melhor do ponto de vista econômico, tá? Então, existe aí uma prosperidade econômica quando se compara esse país com os demais do continente africano, certo? Então, é também um país que tem a maior parcela, não é, da população branca, e isso teve alguns problemas. Houve um movimento de separação, um movimento racial em 1948, chamado de Apartheid, né? E esse regime ele só veio chegar ao fim após o primeiro presidente negro chegar ao poder, em 1991, então veja que é algo bem recente, tá? Bom, gente, agora eu vou estar convidando vocês também para observarem lá na página 15, certo? O panorama socioeconômico da África, tá? Então, esse mapa que está aí, ele é muito interessante, é bem didático. Ele está só mostrando, né, o que é que tem aí o que é que existe de recursos naturais, o que é que mais a África produz. Então você vai ter aí urânio, você vai ter carvão, você vai ter bastante petróleo, você vai ter gás natural, certo? Você vai ter terras férteis para agricultura. Então isso é extremamente importante que vocês fiquem antenados, tá? Bom, passando aqui, né? Então, a África do Sul, ele é um polo muito importante, regionalmente falando, para o continente africano. É a terceira maior economia do continente, para vocês terem uma ideia, né? Mas ainda nós encontramos vários problemas do ponto de vista social. Veja aí que a comunicação da população, da maioria da população, ainda se dá através do rádio, certo? E há esse esforço da ONU, né, em interagir, em agir nessa região para tentar minimizar essas desigualdades. E temos aí esse outro dado, como a gente já viu nesse mapa da página 15, que é uma região muito produtora de minério, certo? Outras informações aqui, né, importante, a rede de transporte, ou seja, as estradas que interligam os vários países, ela ainda não é articulada, certo? E as estradas basicamente são estradas de terra, certo? Só ao redor das grandes cidades, né, que nós vamos encontrar aí uma infraestrutura um pouquinho melhor, certo? E existem várias e várias disputas. Por quais motivos? Por conta das reservas de petróleo, principalmente pela China e pela Índia, certo? Elas estão aí nessa busca, tá? Bom, infelizmente essa situação de rivalidade, esses conflitos, né, e toda essa questão de exploração histórica ajuda a compor esse quadro de miséria atual e de desigualdade social
do continente europeu, certo? Então nós temos aí, né, que os confrontos eles vão ocorrer justamente pelo quê? Pelas reservas de petróleo. Gente, isso vocês não podem errar de forma alguma em uma questão do Enem, certo? É um conteúdo que cai bastante. Então vocês estão aí antenados. E, né, 2008 nós temos aí a tentativa da ONU, que se instala de fato na região, na esperança de combater a violência, certo? Então, gente, aqui a gente finaliza essa primeira parte do capítulo de vocês, tá? Fiquem livres para comentarem qualquer coisa lá no Google Sala de Aula, eu vou estar disponível para vocês, qualquer dúvida, qualquer problema, falem por lá que eu vou estar tentando não, eu vou responder todo mundo, certo? Então, agradeço demais a atenção de todos e a gente continua amanhã, tá? Até mais.